Quando a mente para de lutar contra Deus e começa a caminhar ao lado dele, o que parecia inalcançável começa a se manifestar de forma natural. E é justamente nesse ponto que o inimigo tenta agir. Ele sussurra mentiras, tenta te persuadir de que você está só, de que não existe saída, de que você perdeu o controle do próprio destino. Ele entende que, se controlar seus pensamentos, controla também o rumo da sua vida. Foi por isso que Jesus insistiu tanto: vigiai e orai. Vigiar é estar atento ao movimento interno, porque cada pensamento é uma semente plantada no solo da alma. Aquilo que você repete mentalmente se transforma em realidade. O que você sente profundamente molda aquilo que atrai. Jesus viveu rodeado de conflitos, rejeição e injustiça, mas não reagia como qualquer outra pessoa reagiria. Ele não discutia, não tentava se provar, não buscava justificativas. Permanecia firme, centrado, inteiro. Sua serenidade era sua força. Ele nos ensinava que quem tem domínio sobre a mente governa o universo dentro de si, e quem governa o interior não é dominado pelo que está fora. Foi por isso que Jesus pôde dormir no meio de uma tempestade, enquanto todos ao redor estavam em completo desespero. Ele não precisava controlar o mar, porque já controlava seus próprios pensamentos. Quando os discípulos o despertaram tomados pelo medo, Jesus apenas se levantou e disse: "Por que temeis, homens de pouca fé?" Depois, dirigiu-se ao mar e ordenou: "Aquieta-te." E o mar silenciou. O que muitos não percebem é que o milagre começou antes das palavras. Começou dentro dele, na convicção inabalável de alguém alinhado ao Pai, incapaz de duvidar. Por isso ele repetia: "Seja feito conforme a tua fé." A fé é a ponte entre o que não se vê e o que se torna visível. Mas essa fé não nasce pronta. Ela é cultivada diariamente, como uma pequena semente. Jesus comparou a mostarda porque no início é quase imperceptível, mas quando você escolhe acreditar mesmo sem enxergar, essa fé começa a criar raízes, se fortalecer, transformar o ambiente ao redor. O segredo é proteger essa semente, porque o mundo tenta roubá-la todos os dias, usando medo, críticas, pressões e dúvidas. Jesus sabia que o maior adversário da fé é a distração. Por isso buscava o silêncio. Você pode observar. Antes de cada momento decisivo, ele se retirava para orar. No meio das multidões, ele encontrava tempo para estar a sós com o Pai, porque o verdadeiro poder não está em falar muito, mas em ouvir o que o Espírito diz. A mente de Cristo é uma mente que escuta antes de agir, que discerne antes de responder. E talvez seja isso que falta em nosso tempo: silêncio interior. Vivemos rodeados de opiniões, comparações, ruídos, ansiedade, e esquecemos de ouvir a voz mais importante. Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem a minha voz." Mas para ouvir é preciso calar o resto. Calar o medo, calar o ego, calar a pressa. A diferença entre acreditar em Deus e pensar como Deus pensa é enorme. Muitos acreditam, poucos pensam como Ele. Pensar como Cristo é olhar para o impossível e enxergar propósito. É ver dor e encontrar caminho. É olhar para o inimigo e descobrir oportunidade de perdão. É manter a paz quando tudo parece ruir. Jesus nunca prometeu vida fácil, prometeu que valeria a pena. Ele sabia que cada pessoa enfrentaria desertos internos, momentos de silêncio, batalhas mentais, períodos de teste. O deserto de Jesus não foi apenas físico, foi interior. Ali foi tentado a duvidar de quem era. O inimigo questionou: "Se és filho de Deus, prova." Mas Jesus não precisou provar nada. Ele sabia quem era. É aqui que está o segredo. Quem conhece a própria identidade não precisa reagir a tudo. Pessoas inseguras vivem se justificando. Jesus não. Ele simplesmente vivia o que ensinava.
A força dele vinha da coerência entre mente, fé e atitude. E essa mesma força está disponível a todos que escolhem alinhar seus pensamentos com a verdade. Quando você começa a pensar como Cristo, o mundo perde poder sobre você. Críticas não te tiram a paz, o passado não te aprisiona e as circunstâncias deixam de te definir. Porque o foco muda, deixa de ser o que acontece ao redor e passa a ser aquilo que Deus está formando dentro de você através do que acontece. Essa consciência transforma sofrimento em crescimento, perda em lapidação, silêncio em força. Jesus ensinou que fé não é passividade, é movimento com propósito. Quando curava, dizia: levanta-te. Quando libertava, dizia: vai e não peques mais. Ele devolvia a responsabilidade ao coração da pessoa, porque sabia que o milagre não depende do ambiente, mas da decisão interior. Repare quantas vezes ele perguntava: crês que posso fazer isto? Não porque duvidasse, mas porque o milagre só floresce onde a mente se abre para recebê-lo. Muitos viam Jesus, poucos eram transformados, porque o poder não estava na presença física dele, mas na consciência de quem ele é e de quem você é nele. Quando a mente se alinha com essa verdade, o impossível se torna natural. A mudança começa dentro, não fora. Uma mente guiada pelo Espírito não é escrava das emoções. Essa é uma das maiores lições de Cristo. Emoções passam, decisões ficam. Jesus nunca disse: sinta. Ele sempre disse: creia. Crer é ato de vontade, não de emoção. Mesmo na cruz, quando o corpo sangrava e a alma humana gritava, ele manteve o controle. Disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é domínio absoluto do interior. Mesmo ferido, perdoava. Mesmo humilhado, amava. Mesmo morrendo, permanecia em paz. Esse é o nível mais alto de poder espiritual e mental. Permanecer centrado enquanto tudo tenta te desequilibrar. Manter a fé quando o céu parece silencioso. Escolher confiar quando nada faz sentido. E talvez seja isso que Deus está pedindo de você hoje. Persistência. Coragem para continuar acreditando quando tudo parece perdido. A fé que não depende do que vê, mas do que sabe. Jesus ensinou que a mente é o ponto de encontro entre o humano e o divino. Quando ela é purificada, tudo ao redor se transforma. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O coração puro é reflexo de uma mente limpa. Uma mente cheia de mágoa não percebe Deus. Uma mente cheia de culpa não enxerga perdão. Uma mente cheia de medo não sente a presença. Por isso, o primeiro milagre é a renovação mental. A transformação começa quando você entende que não está aqui para repetir padrões, mas para quebrá-los. Não está aqui para sobreviver, mas para manifestar o reino. E esse reino começa em um pensamento de fé, coragem e recomeço. Quando Jesus disse: tudo é possível ao que crê, ele estava convidando você a pensar diferente. A mente dele não se limita ao que os olhos veem. Ela encontra sentido até no sofrimento. Quando os discípulos viram Jesus sendo crucificado, pensaram que tudo havia acabado. Mas na mente divina de Cristo, aquilo era apenas o início. O que parecia derrota era vitória velada. O que parecia silêncio era a maior declaração de amor já feita. Essa é a diferença entre a percepção humana e a consciência divina, onde um vê fim, o outro vê propósito. O segredo que Jesus revelou é que o poder da mente não está em controlar, mas em entregar. É confiar quando tudo parece contrário. É descansar sabendo que Deus sabe o que faz. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível. Uma dor, uma perda, uma dúvida, um vazio.
Talvez sua mente esteja cansada de tentar entender o motivo, mas Jesus te diz: aquieta-te. O mar ainda obedece quem confia. O mesmo Espírito que acalmou tempestades habita dentro de você. O mesmo poder que levantou Cristo dos mortos vive em você. A mente é a ponte entre céu e terra. Quando você pensa como Cristo, vive como ele viveu. Mas o primeiro passo é o mesmo: silêncio. Antes de multiplicar pães, ele orou. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. Antes de enfrentar a cruz, ele se recolheu. A vitória sempre nasce no invisível, mas é justamente aí que muitos desistem, porque não veem resultados imediatos. O reino não opera pela ansiedade, opera pela fé. Jesus não tinha pressa. Sabia que tudo tem tempo. Quem confia não corre. A paciência é a maior expressão da fé. Eu sei que vai acontecer, mesmo que ainda não tenha acontecido. E quando o milagre chega, parece súbito, mas Deus já estava trabalhando dentro de você o tempo todo. A verdadeira transformação começa antes de qualquer mudança externa. Antes de o cego enxergar, sua mente já havia visto luz. Antes de o paralítico andar, ele já tinha acreditado. Antes de o pão se multiplicar, Jesus já havia agradecido. Tudo começa no interior. O milagre não nasce no toque, mas na consciência. É por isso que muitos pedem sinais e não os veem. Buscam fora o que precisa nascer dentro. Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, creiam e receberão. O ponto-chave não é pedir, é crer. A mente é o altar onde a fé se manifesta. Se você ora e continua duvidando, fecha a porta da própria bênção. O poder não está na palavra dita, mas na convicção silenciosa. Aquilo em que você realmente acredita molda seu destino. E muitos se confundem porque acham que fé é emoção, mas fé é certeza. Jesus não esperava sentir paz para agir. Ele agia e a paz o acompanhava. Ele não esperava ver para crer. Ele via porque cria. A mente de Cristo é a consciência de alguém que já venceu por dentro antes de vencer por fora. Talvez você tenha orado, esperado e feito tudo o que podia, mas nada mudou. Jesus ensinou que a mudança começa na postura. Quando você decide não reagir ao caos, quando escolhe agradecer em vez de reclamar, quando se mantém em silêncio ao invés de discutir, o céu começa a se mover. O segredo está na escolha. Jesus sempre escolheu fé. Quando traído, escolheu perdoar. Quando humilhado, escolheu o silêncio. Quando abandonado, escolheu a presença do Pai. Quando crucificado, escolheu amar. Esse é o mais alto nível de poder espiritual: dominar a si mesmo. E é isso que ele quer ensinar a você. Quem controla a mente é livre, mesmo preso. Quem é controlado por ela é escravo, mesmo livre. Jesus veio para libertar você do cativeiro dos pensamentos. Medo aprisiona, culpa paralisa, dúvida destrói, mas fé liberta. Você foi criado com o poder de decidir o que pensar, o que sentir, o que acreditar. Quando essa decisão é feita com fé, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna caminho. Jesus nunca fugiu da dor. Ele a atravessou. Não negou o sofrimento, ele o transformou. Enquanto o mundo tentava destruir sua paz, ele permanecia estável porque sabia que o poder não está nas circunstâncias, mas na mente que confia. Em nenhum momento dos evangelhos, Jesus perde o controle emocional. Ele sente compaixão, chora, se entristece, mas não reage com desespero. Isso é mente treinada, moldada pela obediência e sustentada pela fé. E talvez esse seja o chamado para você hoje. Discipline sua mente. Não aceite pensamentos que te derrubam. Não alimente palavras que te fazem duvidar. A mente é um terreno fértil.
Tudo o que você planta nela cresce. Semeie medo e colherá confusão. Semeie fé e colherá milagres. Semeie gratidão e colherá abundância. Jesus viveu assim. Ele não reclamou da escassez quando multiplicou pães. Agradeceu pelo pouco. No deserto, não pediu para sair. Pediu forças para continuar. Ele entendia que a abundância nasce na mente. Muita gente nunca prospera espiritualmente ou emocionalmente porque pensa como quem tem falta, não como quem confia. A mente de Cristo é generosa, entrega, abençoa. E quem pensa assim atrai tudo o que precisa, porque flui no amor divino. O amor é a frequência mais alta que existe, e Jesus se movia nela. Ele mostrava que pensar com amor é pensar com poder. E o grande segredo aparece aqui. O poder da mente não está em controlar tudo, mas em se alinhar com Deus. Alinhamento é permitir que o Espírito Santo guie seus pensamentos. Ele renova sua mente diariamente, removendo o que é inútil e iluminando o que é eterno. Mas isso exige decisão. Jesus disse: "Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." Negar-se é deixar para trás a mente velha que duvida, reclama, se compara, se desespera. É deixar morrer o pensamento que aprisiona e permitir nascer a consciência que liberta. Você não foi criado para ser dominado por emoções, mas para governá-las. Jesus provou que é possível. Ele viveu no mundo sem ser moldado por ele. E esse é o milagre. Manter-se puro em tempos de corrupção, calmo em tempos de caos, fiel em tempos de incredulidade. E como começar? Com uma decisão simples: não se identificar com o medo. O medo não é você. A ansiedade não é você. A dúvida não é você. São visitantes. Você decide se abre a porta ou não. Quando Jesus disse: "Não andeis ansiosos", ele não estava sendo ingênuo. Estava lembrando que quem confia não se desespera. Quantas vezes você perdeu a paz com coisas que nem chegaram a acontecer? Quantas noites em claro por cenários imaginários? Jesus nos ensina o contrário. Observe, respire, confie. Acalme o coração antes de agir. Ore antes de responder. Espere antes de decidir. A mente espiritual é paciente, e a paciência é a voz da sabedoria. Jesus nunca se apressou, mas sempre chegou. Nunca gritou, mas sempre foi ouvido. Nunca precisou se defender, porque a verdade não precisa de defesa. Você não precisa convencer ninguém, nem competir, nem se justificar. Você só precisa permanecer. Quem permanece, vence. E quando você começa a viver assim, mudanças acontecem de forma silenciosa, mas poderosa. A paz ocupa lugares onde antes havia conflito. A esperança nasce onde antes havia desânimo. Os milagres surgem onde antes havia dúvida. Jesus disse: "Quem crê em mim fará obras ainda maiores." Isso revela o potencial de alguém conectado ao divino. Você não é fraco, não é insignificante. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há poder criador dentro de você. O mundo tentou te convencer do contrário, ensinou você a pensar como escravo, a se ver como vítima. Mas Jesus veio romper esse ciclo. Ele te chama para lembrar quem você é, herdeiro de um reino. Filho de um Deus que cria com palavra, que move o universo com intenção, que transforma através do amor. Esse Deus habita em você. A mente humana reflete o Criador. Quando purificada, se torna canal de milagres. Por isso, o maior mandamento é amar a Deus com toda a mente. O amor harmoniza tudo. A mente que ama cria cura, a mente que julga cria feridas. A verdadeira oração não é pedir coisas, é alinhar-se ao amor, linguagem de Deus. Mentes alinhadas ao amor se tornam fontes de bênçãos. Já reparou como pessoas cheias de fé irradiam paz? Elas estão alinhadas com o céu. Você pode ser uma delas.
Comece agora. Respire. Pare de tentar controlar tudo. Feche os olhos e diga: Senhor, renova minha mente. Ensina-me a pensar como tu pensavas. Esse é o início. Quando você faz isso de verdade, algo se move no invisível. Uma luz começa a entrar onde antes havia sombra. Essa luz é Cristo. Ele não precisa mudar tudo ao seu redor para mudar sua vida. Ele muda você e o resto se ajusta. A mente que se entrega encontra descanso. A alma que confia encontra força. Quem vive pela fé se torna inabalável, não porque não sente dor, mas porque aprendeu a transformá-la em combustível. Jesus venceu o mundo, e quem pensa como ele também vence. Vence a ansiedade com serenidade, vence o medo com convicção, vence a dúvida com esperança. Mas tudo começa com um pensamento. Um pensamento de fé plantado hoje pode mudar toda a sua vida. Jesus sabia disso e falava tanto sobre o interior humano, porque é dele que nasce tudo. O que contamina não é o que entra, mas o que sai, o que cultivamos na mente. Você não pode impedir pensamentos ruins de surgirem, mas pode impedir que criem raízes. Proteja sua mente como quem guarda um tesouro, porque ela é. E se hoje sua mente está cansada, confusa, pesada, respire. Jesus não veio para os fortes, veio para os que precisam de descanso. Vinde a mim os cansados, ele disse, e eu vos aliviarei. Esse alívio começa dentro. Ele tira o peso do medo e coloca a leveza da fé. Você não precisa entender tudo agora. Só dar um passo, confiar mais um pouco, amar mais um pouco, esperar mais um pouco. A mente de Cristo é construída com o tempo no processo. Cada vez que você escolhe fé no lugar da dúvida, ela cresce dentro de você. Chega um momento em que o silêncio de fora não te causa medo, porque a voz dentro de você fala mais alto. Chega um momento em que aquilo que te feriu se transforma em professor. Chega um momento em que aquilo que te derrubava se torna degrau. É nesse ponto que você percebe que o poder sempre esteve dentro. Jesus nunca disse que dominar o mundo era o segredo. Ele disse que dominar a si mesmo era. Porque quem domina a si vence o mundo. Agora, respire fundo e diga em silêncio: Senhor, ensina-me a pensar como tu pensavas. Essa é a verdadeira oração. Quando você muda a forma de pensar, muda tudo. Se essa palavra tocou seu coração, declare nos comentários: eu quero a mente de Cristo. Esse gesto é espiritual. É o primeiro passo de uma nova jornada. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva. Aqui, cada palavra é um convite para despertar o poder que Deus colocou em você. O mundo pode tentar te abalar, mas quem tem a mente de Cristo permanece firme. A paz que Ele dá nasce dentro, e ninguém pode tirá-la. O reino de Deus está dentro de você. Quando descobrir o poder de pensar como Ele pensava, vai perceber: nada poderá te parar. Porque quando a mente silencia, o céu fala.